Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Além da Carga. Esse podcast é dedicado a você, meu amigo, que trabalha com logística. E nós falamos sobre tudo do universo de logística, desde seguros de cargas, desde produtos diversos aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre comunicação, gestão de risco e como que você faz o teu plano de contingência. E para isso, novamente eu tenho aqui no estúdio o Matheus, seja muito bem-vindo, Obrigado. que nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Matheus, seja muito bem-vindo, fale um pouquinho mais, fale com a galera e vamos para a primeira pergunta de hoje. Matheus, como que você identifica, como que você faz esses pilares que nós temos, que é sobre a comunicação, sobre plano de contingência e sobre gestão de risco no ambiente, né, da transportadora? Perfeito. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Além da Carga, aqui da Transfest. Bom, sobre esses três pilares, né, eu acho que não tem como não falar sobre algo que eu acho fundamental para qualquer empresa, independente do setor, sendo o setor logístico, enfim, industrial, de serviços de modo geral, varejo, mas independente do que seja, sendo uma empresa, eu acho que tem três pilares para que essas três fundamentos, vamos assim chamar, né, Uhum, para que esses pilares vá bem, né, que é comunicação, gestão de risco, né, planos de contingência na logística, ou seja, qualquer outro setor, eu acho que tem que ter o PPT, né, uhum. que seria o quê? Pessoas, processos e tecnologia, Pensei tá? que era PowerPoint. Não, não é o PowerPoint, não é o PowerPoint. Por que que eu enxergo isso? Eu vejo que esses 3 fundamentos não devem faltar, por quê? Vamos lá. Primeiramente, começando por pessoas, eu acho que tem que seguir essa sequência, pessoas, processos e Uhum, tecnologia, né. Porque, tem muita gente, pô, tecnologia tá aí, facilita muita coisa, ok, mas até uma inteligência artificial, um chat ChatGPT, se não tiver alguém por trás operando e seguindo um processo de ensino para aquela tecnologia, para aquela IA, ela não funciona direito, uhum. né. Se pegar um carro, por exemplo, cheio de tecnologia para que ele um Tesla da vida, para que ele ande sozinho, tem que ter uma pessoa por trás, querendo ou não, programando ali, botando a rota, o destino final, né, seguir um processo, clicando nos botões ali, para que a tecnologia seja utilizada da melhor forma possível. Então eu enxergo que é necessário ter pessoas, né, e isso a gente prega muito dentro da Transfest, né, pessoas, desenvolvimento em pessoas, seguido de processos bem definidos, claros e processos que venham facilitar a vida dos colaboradores e otimizar, trazer aí um avanço muito grande de resultado, né, dentro do objetivo das empresas. E por último, tecnologia. Ah, mas por que não processos antes então, Matheus? Porque os processos eles não são imutáveis, né. Eu vou dar o exemplo da Uhum. Transfest e de qualquer empresa. Hoje tu estabelece um processo enquanto você está com 2, 3 colaboradores, muda para 5, talvez aquele processo já vai ser um gargalo gigantesco, então você tem que mudar, tem que fazer uma outra forma, fazer um outro processo ou incluir um processo novo, né, para que o negócio comece e continue fluindo da maneira que tem que ser. Então, por isso que eu enxergo o processo como uma segunda etapa. É claro, tem processos básicos já desde o Uhum. início de uma empresa que você vai saber, mas eles vão Sim. mudando, vai se adaptando, porque as pessoas, conforme vai entrando pessoas, né, a sua empresa vai crescendo, conforme vai entrando pessoas nos setores da tua empresa, começa a se tornar novos gargalos, né? É, Aquilo que era uma comunicação de 3 virou 5, ou 2 pessoas, 3, já não é nem mais 3 pessoas, já não é nem mais uma linha. Até 2 pessoas é uma linha. Então, se a gente for pensar em 3, já se vira um triângulo. Então, é uma pessoa aqui, outra ali, né? E aí 4 vira um quadrado e por aí vai, se for olhar em formas assim, querendo dar um exemplo, né? Então tudo isso vai o quê? A comunicação começa a bater em muitas pessoas ao mesmo tempo e é para isso que vem os processos para otimizar, facilitar e para que tenha efetividade, né, naquele objetivo final da empresa, seja lá qual for o tipo de serviço ou produto, ou aquilo que ela acaba sendo o meio dela entregar algum valor para o seu cliente, né? e isso faz muito sentido, porque cada estágio, né, da empresa tem as suas dificuldades e tem também aquilo que você precisa organizar, né? Quando você idealiza, você como fundador, lá no embrião de uma empresa, você tem uma certa dificuldade, você tem um desafio. Quando você vai avançando,
isso é automaticamente você vai precisando de pessoas e pessoas boas para aquele Sim, estágio e vai precisando também profissionalizar a tua empresa também. Faz todo sentido você ter esse braço, empresarial, né, que é o braço de ter pessoas muito boas, capacitadas, à frente aquele tipo de função que você quer, executar, só que não adianta ter boas pessoas se, que nem você falou, não tiver processos bem alinhados, né. Então você tem que gastar uma energia também para você ter a estratégia boa, né. E obviamente, se tiver tudo tudo. isso e não tiver, tecnologia, né, a gente vive num mundo que a gente é dependente de tecnologia, a gente não avança. Faz todo sentido. Sim. Mas pensando sobre isso, assim, como que você aplica o PPT, né, pessoas, processos e tecnologia, mas agora no campo da comunicação. Como isso tem influenciado a Transfest, por exemplo, na quesito de comunicação dentro de todo o ambiente, seja com cliente, seja intra-empresa ou até mesmo com motorista, como isso tem impactado o negócio teu? Então, comunicação eu acho que é a chave para muitas coisas, né. É o primeiro passo do ser humano é a comunicação. Desde a criança começa a se desenvolver, né, começa a gatinhar, mas o jeito dela começar a expressar as suas intenções é através da comunicação. Então hoje internamente, até são valores e cultura também, a parte de comunicação começa desde dentro da nossa empresa. Então a gente é Uhum. muito claro na comunicação, desde uma contratação, começa lá na contratação, no alinhamento de expectativas, né, a gente deixa muito claro para o colaborador o que que vai ser exigido dele, o que que vai precisar, Uhum. e o que queremos ouvir também do colaborador, o que que ele pode se comunicar para nós e se comprometer de entrega. Então já começa aí uma comunicação Já é clara, claro, né, o já é tempo claro, todo o totalmente jogo claro, é limpo. Uhum, totalmente claro, né. uhum, E internamente, a comunicação é muito transparente, uhum. principalmente, né. A gente não deixa de comunicar aquilo que nós estamos sentindo, pensando, né, então já falando primeiro internamente, questão de ambiente, para que as coisas fluam. Seguido, né, a gente falando de clientes, a gente deixa muito claro também na comunicação com o cliente, e vai alguns aspectos da comunicação, desde um feedback rápido, Uhum. né, uma transparência, então, na comunicação. Então, nas primeiras reuniões, nas primeiras conversas com o cliente, a gente tenta entender, né, através da comunicação, entendendo quais são as necessidades dele, o que que ele espera, qual que é a expectativa dele dentro em relação a um transportador de cargas, né, para a gente ver se nós conseguimos atendê-los. A Transfest pode agregar para esse transportador? Podemos. Podemos agregar em tudo que ele precisa? Depende, tem casos que sim, tem casos que não, e a gente é claro já nesse momento: "Ó, nisso aqui a gente vai te atender muito bem, dessa forma e dessa forma. Isso aqui talvez a gente não consegue te atender agora, ou não, tudo isso aqui que você falou, a gente tem aqui soluções para ti". Então a gente já é muito claro, já nessa comunicação, no alinhamento de expectativa, porque assim fica mais fácil, é aquele ditado, né: "O combinado não sai caro". Então, as comunicações sendo, transparentes, claras, né, não tendo medo de se comunicar com o cliente, desde um momento de crise, um momento de dificuldade, né, até um momento de algo bom também. Então a gente é muito aberto, não é à toa que nós temos canal no YouTube, vários conteúdos, abrimos a nossa operação, para que o cliente entenda, né, aquilo que a gente possa, estar entregando para ele, e internamente, quanto aos prestadores de serviço, comunicação com o motorista, a gente deixa tudo muito alinhado. Por quê? Vamos lá, o cliente tem uma expectativa, nós entendemos a expectativa do cliente, alinhamos essa comunicação e quando a gente fala de logística, de transporte, depende de muitos braços. Porque vai o quê? Nosso cliente ele passa desde o atendimento pelo executivo comercial, passa pelo nosso time de suporte, time fiscal, passa pelo time financeiro, vai para o motorista, vai para a pessoa que vai descarregar Uhum. a mercadoria, seja uma pessoa da nossa empresa, uma pessoa Expedição, terceirizada, né? ou a expedição do cliente do nosso cliente. Uhum. Então é totalmente, apesar de ser uma relação B2B, é totalmente P2P, pessoas com pessoas, Uhum. né. Então a gente sempre já pega daí um motorista, aquele que vai prestar o serviço, é o nosso motorista próprio, já deixa claro: "Ó, esse cliente gosta de trabalhar dessa forma, o que a gente precisa entregar é isso, tá. Se acontecer tais coisas, nos comunique dessa forma, para que a gente resolva dessa forma". Então tudo é muito claro. É claro, isso não é uma receita de bolo, não quer dizer que não vai acontecer nada. Não Uhum. é à toa que o tema de hoje vai falar muito sobre isso. Mas, de alguma forma, nós tentamos sempre manter a comunicação muito aberta.
né. Sabe o que eu enxergo? Que a comunicação é um valor imprescindível para dar segurança para todas as partes, sabe? Porque o cliente, quando você forma uma parceria, né? Quando você forma um acordo comercial, tem que estar muito jogo claro. Sim, Somente através do jogo, da clareza de todas as informações colocadas na mesa, todo mundo entendendo os dois lados da moeda, né? E dando certo, colocando no mesmo foco, e principalmente o foco do cliente, né? Porque a gente tem que adaptar e prestar um bom serviço para o cliente, a gente consegue atingir o objetivo. Porque não tem como a gente prestar o serviço de excelência se não tiver uma comunicação assertiva. E sim. essa comunicação assertiva, quando a gente fala, é muito fundamental que seja que nem você disse. Tem que estar todo mundo envolvido. E quantas pessoas estão envolvidas, né? E é isso que é a complexidade da logística, né? A gente tem desde o comercial, o analista de logística, a gente está falando com o pessoal do financeiro, está falando do pessoal da expedição, que nem você falou, ou até mesmo a pessoa que está interna da empresa do cliente, que influencia de totalmente a operação. São muitas pessoas envolvidas. Então, quanto mais a gente ter clareza, traz mais segurança para a operação. Isso daí é fundamental para que a gente possa seguir e prestar um bom atendimento. Isso é muito legal mesmo, Matheus. Show. Legal. Agora, uma coisa que tem, influencia também, tendo uma comunicação muito clara, ajuda muito quando a gente está falando de risco. Risco operacional, riscos que acontecem no meio do transporte. Como que essa comunicação, ele pode impactar isso na logística? Como que você faz isso? Como que você traz essa essência de comunicação para dentro, para mitigar talvez o risco que possa vir a acontecer de uma operação? Então, riscos, né, primeiro eu acho que eu vou falar sobre riscos aqui, apesar de a gente ter a comunicação clara, que foi o que eu falei antes, a gente alinhar as expectativas, pelo fato de que depende de muitos braços, porque Uhum, vamos dar um exemplo aqui, se a gente pegar uma carga, um exemplo de uma carga só a quantidade de pessoas que vão se envolver, tá, é uma pessoa do nosso cliente que está contratando, uhum, então ele está fazendo a parte da negociação, passando a demanda, as informações do frete. É uma pessoa do nosso time na área comercial, fazendo toda essa aham, negociação. A partir do momento que é fechada essa carga, aí é uma pessoa do time do nosso cliente emitindo a parte de documento fiscal, que tem que sair tudo muito exato conforme a rota, por conta das legislações do país, as regras, as uhum, exigências, né, que os estados têm, impostos fiscais e etc. Aí nós estamos falando de mais uma pessoa do nosso time, então somos 4, que é o motorista, uhum, recebendo toda essa informação, indo até o local de coleta. No local de coleta vai ter outras pessoas do nosso cliente carregando, que seja uma pessoa só carregando um caminhão, que não é o que acontece, são várias, mas estamos falando de uma quinta pessoa, né? Na verdade, teria até uma outra pessoa antes dessa que estava carregando, é a pessoa que separou o pedido. Então a gente está falando de uhum, 6 pessoas aqui distintas, tá? Depois, nós temos a pessoa interna nossa da parte do time de suporte, da parte de emitir a nossa documentação, parte do nosso time financeiro também para pagar as coisas que é necessário para que a carga siga a viagem. Então, eu estou falando de 8 pessoas já. Aí a gente vai para a entrega, a gente tem as pessoas da descarga. aham. Então, entende que uma carga só passa na mão de 10 pessoas aqui, tranquilamente. Fora toda a parte de supervisão, gerência, Exato, exato. diretoria, né, Então, então é muita resumindo gente. bem, é impossível uma operação acontecer com menos de 10 pessoas. Uhum. Uma operação saudável, é óbvio, talvez alguém atue com menos pessoas, mas aí o risco aumenta ainda mais. Então, por esse fato, já tem muitos riscos, porque a gente está falando de humano. E a mão de obra humana tem falhas, né? As pessoas têm sentimentos, comportamentos imprevisíveis. Às vezes não tá num dia legal. Isso. A gente fala de uma outra pessoa que, na verdade, é um maquinário que é o caminhão. Então, assim, por mais que você tenha manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né, que são os tipos de manutenções de Uhum. caminhão que se possa fazer, a gente está falando de motor, a gente está falando de pneu que pode furar, uma estrada ruim, um buraco que pegou. Então, tudo isso são riscos que se correm que podem sair da expectativa, né? Qual que é a expectativa? É alinhado o valor, isso aí ok, está acordado, que a operação siga de tal forma, alinhado um prazo. Qualquer imprevisto que possa acontecer Já é é o um risco, absurdo. né, Aham. esses riscos a gente sempre está proposto, né, às vezes de um motorista, infelizmente acontece, discutir com alguém da descarga,
Então, ou às vezes a pessoa que carregou a mercadoria carregou errado, Ou uma nota fiscal que uma veio nota fiscal que foi emitida errada, errada. divergente, para num posto fiscal e desenvolve uma outra pessoa que é a da fiscalização do posto fiscal. Então, tudo Uhum, isso são riscos que nós corremos, né? E é por isso que a comunicação vem que você alinhando as expectativas e deixando claro quais são os planos quando acontecer algum problema, algum imprevisto, então já no começo, né, o maior risco que eu vejo que acontece é no momento do trajeto da mercadoria, depois que uhum. a mercadoria foi embarcada até o seu destino final. Então a gente já, quando o motorista está indo ao local de carregamento, a gente já passa todas as informações do que o cliente precisa, da forma que ele precisa ser atendido, e já passa, ó, qualquer imprevisto, qualquer mudança, qualquer alteração, tudo que possa acontecer fora desse combinado, a pessoa tá lá. Aí nosso time, né, tô aqui para resolver, passa para mim, vou estar te respondendo 24 horas, vou estar aqui à tua disposição e a gente vai resolver. E isso é um time, né, que a É o gente time, tem nós temos dentro o time para da isso, é o time de Transfest, né? suporte, né. Aham. Então como o que acontece lá? Hoje, o comercial, vamos falar assim, o executivo comercial, ele faz a parte da negociação, Uhum, fecha a carga, né, fecha a demanda. Tem cargas que já são fechadas, já tem tabela de frete, etc. Mas ele faz essa primeira parte até o agendamento da coleta. Veículo coletor, todo o suporte vai para esse time específico para isso. A função deles é essa. É uhum. estar dando suporte para o motorista e para o cliente. Ele Então, intermedia intermedia ali tudo, e através, tanto uhum, com tecnologia, né, desde comunicação via WhatsApp até comunicação em tempo real, como um rastreador satelital, em alguns uhum, casos, e outras tecnologias também, mas ele faz a intermediação. Então, poxa, o motorista chegou em um local, né, que é um dos riscos que pode acontecer. O cliente dele não quer receber, ou o local de entrega que foi passado estava errado. O motorista já comunica ao nosso time imediatamente entra em contato com o nosso cliente, vê o que está acontecendo para resolver o mais rápido possível. Então a comunicação entra nesse cenário, né? Os riscos vão acontecer, os imprevistos vão acontecer, mas a gente tem pessoas já com a mente clara, com a mente voltada para resolver os problemas através da comunicação, através dos processos e uhum. com a tecnologia também ajudando. E como é importante ter isso, né, bem claro, que a gente sabe que as dificuldades da logística acontecem em muitas faces, mas ter isso claro, que tem que ter pessoas dedicadas a resolver esses problemas e ajudar as pessoas naquele momento mais difícil, porque às vezes é aquele motorista que acontece no meio da madrugada, furou o pneu dele e às vezes ele tá num local de acesso difícil e a gente tem que prestar o melhor atendimento para ele. Então, como é que nós fazemos isso? Através de uma equipe que dá esse suporte para ele. E Exato. assim como o cliente também, porque a gente entende que muitas vezes a carga precisa ter um on time, né? A gente tem que estar o tempo todo em cima, porque a indústria está precisando dessa carga, tem a previsão da indústria, enfim. A gente fala, né, que a gente carrega, mas a gente carrega já com tempo limitado, né? Limitado, Já exato. está atravessado. Então, assim, a gente precisa ter isso. E essa comunicação é muito importante. Sim. O cliente precisa ter em tempo real o que está acontecendo com o produto dele, se está dentro do cronograma para receber o produto ou não, se vai acontecer alguma coisa. Então a gente um dos pontos da nossa comunicação lá é a transparência, né. Aham, Até uma das nossas culturas seremos transparentes com todos que nos relacionamos. uhum, E isso a gente sempre deixa claro lá para os nossos colaboradores que o quê? Aquilo é tanto internamente entre equipe, para se ter uma equipe aham, saudável e unida, né, quanto também para os nossos clientes. Então a regra é o que lá, né? O que que é a regra lá? A partir do momento que aconteceu algum imprevisto que vai afetar o cronograma inicial acordado com o cliente, a gente não vai hesitar em chegar ao cliente, né, e comunicar. Então a uhum. gente não vai hesitar em fazer Passar isso. pano, Não vai fazer omitir informação, uhum, vai chamar o cliente: "Ó, aconteceu isso, furou o pneu, houve uma falha mecânica, como que a gente pode resolver, né?" Então, eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, daí eu entro mais em detalhes, mas é visando isso, o cliente precisa o transit time, o uhum, feedback, ele precisa imediato, né. uhum. Então, é por isso que tendo processos, pessoas bem treinadas e tecnologia, né, agora eu mudei a ordem, mas enfim, pessoas bem treinadas, processos e tecnologia, a gente chega mais ainda próximo da excelência. Que seria outra cultura nossa lá também, não é só para falar de cultura aqui, mas a Sim. gente tenta trabalhar a nossa cultura voltado para isso. Uhum. Quando a gente tá falando desse risco, então, a gente tem que ter um plano,
A Sim, gente tem que aquilo que a gente falou, você tem pessoas e processos, já tem clareza, mas a gente está falando de um plano. Lá na parte estratégica você definiu e como que você bolou, como que você fez essa estratégia de um plano de contingência e como que você aplica na realidade? Como que é? Tanto no dia a dia da tua empresa, né, da Transfest, como também o que você pode dar de dicas também. Como montar e executar um excelente plano de contingência, por uma pessoa que quer iniciar realmente no transporte. sim. Bom, o plano de contingência ele vai muito de processos a serem seguidos. É óbvio que hoje os que nós temos é baseado em experiências que nós tivemos, Uhum, né. Então por isso que eu digo que o processo vem depois, porque você tem pessoas que estão trabalhando, lida com um problema novo, a partir daquele problema resolvido, você consegue criar processos, né, para que se ocorrer aquele problema novamente, dessa vez ele seja resolvido de uma forma mais rápida, porque você já sabe o caminho. Por mais que seja talvez um pouco diferente, mas você já sabe o caminho. Ah, furou um pneu, às vezes a carga vai atrasar, às vezes não vai atrasar, mas você já sabe o caminho de como resolver da forma mais rápida, né. Então, assim, a gente tem alguns planos, eu vou citar aqui como exemplo, né, a gente tem plano, o PAI, que é um plano que é através da parceria com a Hubset, que é um plano de contingência para mercadorias de risco perigosas que nós carregamos, produtos produtos químicos. Então químicos, aconteceu algum acidente, alguma avaria, um tombamento, ali o roubo não entra nesse caso, né, mas algum acidente, alguma avaria, um tombamento, aconteceu algo com a mercadoria. Lá nós já temos uma série de protocolos, quem comunicar, quem acionar, o que essa pessoa vai fazer, o que que ela vai te exigir, o que que ela vai precisar de informação. Então uhum, tudo isso já muito claro, para quê? Para que seja rápido, uhum, né, para que eu não chegue para o Alisson: "Olha, é o seguinte, eh, tombou uma mercadoria de químico". E aí tu vem com uma lista de coisas que tu vai precisar. Não, a gente já sabe o que tu vai precisar. A gente uhum, vai te acionar, mas já com todas as informações que sabemos que tu vai solicitar. E uhum, já sabendo o que que o Alisson vai fazer, com quem vai falar, como vai funcionar cada processo. uhum. Então, esse é um exemplo, o PAI é para isso, né, que é uma equipe que fica 24 horas, nível Brasil, ali pronta para gerir o risco, o problema que venha acontecer, né. Nós temos também o mesmo caso para uma situação de algum furto, tentativa de roubo, né, então, por exemplo, estamos com uma carga rastreada, um produto altamente perigoso, com risco de roubo, vamos melhor dizendo, alto valor, né, agregado, e aí a gente perdeu a comunicação com o motorista, que pode acontecer por diversos fatores. Pode estragar o celular dele, Uhum, pode ficar ruim de sinal satelital, tem uma área de sombra que a gente fala, né, uhum, uma cobertura, às vezes, se ele entrar num galpão, por exemplo, perde o sinal via rastreador, via satelital, mesmo sendo ele pode perder um pouco o sinal. Então são coisas que a gente já detecta, porque pode ser também um risco de o motorista ter sido sequestrado, um roubo de carga. E aí o que que a gente faz mediante isso? Tentou comunicação com o motorista, não conseguimos, né, perdemos o sinal com o motorista de maneira geral, a gente tem o acionamento do pronta resposta que a gente chama, que é o quê? É um agente, tem espalhado vários pelo Brasil uma inteiro, equipe de uma segurança equipe de básica. segurança, Uhum, que aí vai olhar qual que está mais próximo, a gente faz o acionamento, esse agente, o que tiver mais próximo vai imediatamente até o último local que teve contato com o motorista, ou que teve um sinal do motorista, para ver se está tudo bem, né, porque às vezes, como eu falei, pode ter sido só um celular que estragou, pode ter sido só um posto que ele entrou que tinha uma cobertura muito alta, dependendo do material, acabou cortando o sinal e ele está dormindo, esqueceu de dar um macro, né, esqueceu uhum. de avisar que estava dando uma pernoite, Um foi dormir, pernoite, aham. e como pode ser um risco à vida do motorista também, um roubo de carga, etc. Então é um plano que a gente tem de acionamento. Ah, aconteceu isso, perdi o sinal, demorou X tempo, 15, 20 minutos sem conseguir contato com o motorista, acionamos o pronta resposta. Então, mais um exemplo prático de como a gente fez. Um terceiro exemplo para a gente finalizar aqui, que eu acho que já fica um pouco claro, seria, por exemplo, aconteceu algum problema com o veículo, Uhum, né? O pneu furou, eh, teve, o que mais pode ser? Houve uma falha mecânica. Então são algumas coisas que a gente pode acontecer que vai atrasar, ou pegou um acidente, né, que podem atrasar a mercadoria chegar no seu destino final. Então o primeiro passo é, quando a nossa equipe se depara com algum tipo de situação dessa, um pneu furado, falha mecânica, seja lá qual for, tá, vamos analisar quanto tempo vai demorar para resolver isso. 1 hora, 2 horas, ok. Perdeu-se 1 hora, 2 horas, vai afetar?
a expectativa original, vai afetar o acordo original no prazo de entrega? Não, não vai. Ótimo, perfeito, vamos resolver o problema, vamos lá. Vai afetar. O Uhum. que que a gente faz nesse momento? Qual que é o próximo passo? Chamar o cliente. Expor para Ó, ele o Alisson, que o seguinte, aconteceu. o prazo de entrega era para Uhum. amanhã, ao meio-dia. Houve o pneu furou, tá sem borracheiro, tá sem pneu, tá vindo, uma peça estragou do caminhão, tá sendo comprada à pressa, vai demorar 3 horas, 4 horas, vai ser arrumado só fim do dia ou vai ser arrumado só amanhã de manhã. Infelizmente, o veículo não vai chegar a tempo Uhum. para ser realizada a sua entrega. Vai uma pergunta agora: podemos você consegue absorver esse atraso na entrega? De um dia, de 3 horas, 2 horas, uma manhã? "Ah, Matheus, consigo". Perfeito. Pedimos perdão pelo desgaste, mas é um imprevisto, é algo que Pode acontece, né, acontecer. foge do Aham. nosso controle, mostramos que estamos resolvendo e seguimos. "Não, Matheus, eu não consigo". E aí a gente já vai para uma outra etapa, tá, vamos ver se tem algum veículo lá próximo, para a gente transbordear a carga, Uhum. fazer o transbordo da carga, para que ele siga a viagem e mantenha o plano original do cliente receber a mercadoria no tempo certo. É óbvio, o que tem que ser avaliado é o quê? Não é sempre que não é um Uber, não é um táxi que vai ter sempre um caminhão tão próximo para fazer esse transbordo. Então, às vezes, pode acontecer do tempo desse caminhão chegar até lá, o tempo do transbordo, e ele seguir viagem é mesmo tempo, às vezes é o mesmo tempo para se resolver o problema, né. Uhum. E aí, tendo aquela comunicação clara com o cliente, né, e alinhando as expectativas, conhecendo a operação do cliente, que essa é a nossa ideia, tem clientes que, por exemplo, a gente tem acordos: "Ó, houve algum imprevisto com o veículo, algum atraso por falha mecânica, vocês têm 24 horas para resolver o problema. Não resolveu, após 24 horas tem que ter um caminhão lá transbordando e seguindo viagem". Alguns são 36 horas, né. Uhum. Então, assim, tem esse tipo de acordo também que dá para ser feito e vai depender daquilo que é a operação do cliente, o que que ele consegue, né, tá sendo flexível ou não. Porque infelizmente logística, transporte é assim, né, enfim, não é só com o rodoviário, a Uhum. gente pode pegar o exemplo do aéreo, quantos aviões, quantos embarques Imprevisto. acontece por um fator climático, Uhum. né, e o que que vai fazer? O avião vai seguir naquele fator climático, correr risco, pessoas, Claro que não. né? E a gente sabe quanto como a parte de segurança do voo realmente é muito importante, né, e Exatamente, eles levam muito a sério essa parte, porque não, no rodoviário a gente não teria a exatamente, mesma coisa, né. exatamente. Porque acima disso, a gente está falando que a gente tem que ter a preocupação com a carga do cliente. Então, poxa, eu preciso fazer manutenção? Sim, preciso fazer às vezes uma manutenção corretiva, mas é melhor eu ter esse perca desse tempo, entre aspas, de 1 hora para resolver esse problema, do que a gente danificar a carga do cliente por, às vezes, algum tipo de Algum tipo acidente de que pode vir a acontecer, exato, entendeu. exato. Isso eu acho que é uma preocupação e até um fator contribuinte para a gente ter de cuidado, né, com o cliente. Sim. E tem coisas daí para finalizar essa questão de gestão de risco, planos de contingência, que a gente tenta fazer para evitar. Uhum. Não se evita 100%, mas para evitar. Então, o veículo está sempre em dia, com as suas manutenções preventivas, Ah, preditivas, sim. corretivas, né? É fazer um checklist no veículo, ver se está tudo ok, os equipamentos, pneu sempre bem calibrado, pneu em bom estado. Isso tudo vai diminuir riscos, né? Uhum. Porque por mais que há imprevistos, também não vai ser a gente que vai lá andar com um caminhão com uma mercadoria 30 toneladas, 14, Hum. 5, não importa quanto peso seja, mas vai seguir a estrada com pneu liso. Isso, é imprudência, É, né, então imprudência. aham. Então, assim, tem coisas que nós fazemos, processos que nós seguimos, falando de processos novamente, para que a gente tente evitar esse tipo de risco. Mas se acontecer, a gente também tem planos para resolver o problema. E aí, Uhum. é claro, né, a nossa comunicação com o cliente sempre vai ser essa. Ó, aqui está o problema, a gente pode resolver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Alisson. Dentro das 3 opções, qual é a melhor para que você seja atendido e que a gente diminua o impacto que está gerando esse problema. Uhum. "Ah, Matheus, a primeira opção é melhor, a segunda é melhor, a terceira é melhor". Ok, vamos na que vai ser menor E impacto para você. E sabe o que é legal? Que assim, você falando isso, vem muito assim em mente o cuidado que você tem com o cliente. É colocar o cliente sempre na mesma página e falar assim: ó, nós temos esse problema. Ou não, ó, tá dando tudo certo. Ó, eu tô antecipando a entrega. Ó, consegui. Mas sempre você tá o tempo todo conversando com o cliente para ou resolver o que tá acontecendo, né? O problema que porventura aconteceu, ou então antecipando alguma dor ou alguma coisa que possa vir a acontecer. Sim, Mas
para que isso aconteça efetivo, você tem que ter uma cultura muito forte, Matheus, dentro Sim, da empresa, assim, de que forma essa cultura organizacional, ela vai ser eficaz para a gente implantar um plano de contingência, diminuir o risco do negócio e, que nem a gente está falando, né, possa implantar a comunicação de modo excelente? perfeito. Usou bem a palavra final, modo excelente. Uma das coisas que a nossa cultura, de modo geral, se baseia é excelência. Uhum, É algo que eu sempre falo para o nosso time, e até falo isso para o nosso cliente sem problema algum, porque esse é o nosso objetivo mesmo também, é que a nossa ideia é, eu não acredito que não existe aquilo que possa ser substituído, eu não acredito no insubstituível, eu acho que tudo pode ser substituído. Mas eu acredito em coisas difíceis de substituir. Por exemplo, se eu tenho um bom colaborador, eu posso achar outro bom colaborador e às vezes até melhor. Mas dependendo do nível de excelência que ele entrega, o nível de comprometimento, o nível de responsabilidade, o quão difícil vai ser eu encontrar uma outra pessoa, né? Pode ser difícil, nem todos são assim. uhum. Então a nossa ideia é que o cliente nos enxergue dessa forma. Olha, a Transfast é excelente. Então pode aparecer um outro concorrente, talvez, que entregue a mesma coisa que a gente, mas o quão difícil é achar, né. Então, assim, a nossa cultura se baseia um dos pilares da nossa cultura é a excelência, né. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre traz é: buscamos sempre a constante melhoria, que é o quê? Sempre buscando a excelência. O que eu fiz hoje, amanhã eu posso fazer melhor. Né? Então, poxa, se hoje o meu cliente recebeu a mercadoria antes do prazo, ele ficou contente, posso fazer isso mais vezes. Não vai ser só a primeira vez e a única vez. Isso não vai ser exceção. Será que não dá para a gente começar a ser quase a regra? E a Uhum. exceção ser a gente entregar no prazo? Então, é sempre pensando dessa forma, sempre buscando a constante melhoria. E aí, é claro, entrando na fase de comunicação, no tema comunicação em questão de cultura organizacional, uma das culturas, uma das declarações que nós temos é: buscamos sempre a transparência com todos que nos relacionamos. Então é isso, tanto internamente quanto com o nosso cliente. Questão de equipe, né, pessoas, comunicação, então não hesitaremos em dar os nossos feedbacks entre líderes e liderados, né. Então, o líder ali com o liderado, ele sempre vai deixar claro aquilo que está indo bem, aquilo que precisa melhorar, aquilo que talvez possa ser feito diferente, e também o líder vai ouvir o liderado falar. O que que ele está achando do ambiente, o que que ele talvez, se sentiu em determinada, decisão da empresa, como ele está se sentindo sobre determinada coisa, algo que esteja acontecendo, caminho que está seguindo. Por quê? Aí as coisas ficam claras, Uhum. né, a comunicação é transparente, você sabe o que está acontecendo, ninguém é pego de surpresa, né, então a gente bota esse tipo de cultura, quebra essas barreiras de comunicação, tenta ter mesmo uma comunicação assertiva, né, Uhum. basicamente uma comunicação assertiva. E um outro ponto que a gente, 2 pontos, né, que a gente sempre tenta colocar não, a gente faz acontecer, é o tratamos adultos como adultos. Eu acho que Uhum. isso é muito importante, acho que desde é uma das coisas que a gente mais fala já no começo de uma entrevista, né, que a gente tá lá, todo mundo tá lá para prestar um papel, fazer algo, que o objetivo final é servir nosso cliente, mas dentro do servir ao nosso cliente, ele tem as suas funções, que Uhum. precisam ser entregues. A partir do momento que ele vai ser entregue, ele vai ser valorizado, vai receber aquilo que foi acordado, enfim, e tudo aquilo que envolve uma relação, entre empregador e empregado, né. Uhum. Então, mas nós tratamos adultos como adultos, né, e aí buscamos sempre, né, um ambiente saudável, mais uma declaração, entre o nosso time. Então, assim, graças a Deus as equipes se dão muito bem, os setores se dão muito bem, né, a gente tenta fazer movimentos também para que sempre estejam envolvidos entre si, mas todo mundo lá entendeu, e isso que a gente deixa claro que a logística não importa, tu pode ser o melhor vendedor, Alisson, tu pode ser o melhor executivo comercial, atender o cliente da melhor forma possível. Se o teu colega ao lado deixar a desejar na função dele, pode te prejudicar. E às vezes ele vai deixar a desejar por algo que você falhou em passar para ele. Uhum. A sua comunicação falhou, você não passou tudo claro para ele, né? E vice-versa. Então, assim, a gente deixou muito clara a dependência de um do outro, um setor no outro, para que tudo ocorra muito bem. Porque Uhum. logística é isso. É Logística é isso. conectar pessoas e resolver os conflitos que acontecem, né, o tempo todo a gente tem isso dentro da Exato, logística. exato. Eu sempre falo, né, pro time comercial em treinamento, principalmente, que, cara, o último ponto, né, então, enfim, vai atendimento, vai negociação,
vai o momento de prospecção, de venda, etcétera, fechamento da carga, mas, cara, coloca no teu pacote que no teu dia tu vai resolver problema. Uhum. Se o teu dia finalizou sem tu resolver problema, legal, parece faz de conta que tu não terminou o serviço por completo e ganhou o teu dia, tu recebeu por aquilo, sem terminar o serviço completo. Mas se tu botar na tua cabeça que tu vai resolver problema, a hora que tu se depara, pô, beleza, já sabia que ia acontecer alguma coisa. Uhum. E é isso, bora resolver e a partir de agora, cara, minha cabeça expandiu, sem resolver mais um problema. Então, a Até as gente capacidades vão melhorando, vão né? melhorando, né, eu sempre tento trazer para eles essa ideia de que o cérebro fica maior a partir do momento que tu responde, que tu Olha, entende e aprende a resolver um problema, e né. olha que na logística quase não tem, então imagina como que fica a Sim, cabeça. sim. Mas isso é o tipo de cultura que nós colocamos, né, e pregamos todos os dias, desde o momento de uma contratação, de reuniões. Então, assim, e falando de comunicações, é isso, nós temos rotinas de reuniões diárias, né, então tudo isso é muito importante, diária, semanal, feedbacks, Uhum, um para um, one on one, enfim, como preferir chamar, com o seu líder liderado. uhum, Então, até mesmo da minha pessoa, por mais que todas as coisas que tem, responsável, eu tento estar muito próximo do time de modo geral, uhum, né, a ser acessível também, uhum, assim como eu cobro isso de vocês, gerentes, e uhum, cada pessoa que tem um cargo de supervisão ou liderança lá na empresa, e essa é a nossa ideia. uhum. Essa é a nossa ideia, e eu acredito que esse é o caminho para que a gente atinja, os objetivos, né, da empresa, que é servir o nosso cliente, ser algo próximo do insubstituível, ser difícil de ser substituído, melhor dizendo, e o nosso cliente poder olhar para a Transfest e falar: "Olha, chegamos no nosso objetivo de uma forma mais rápida ou de uma forma com mais segura, porque a gente tem a Transfest ao nosso lado". É isso que realmente mexe com o coração da empresa. É, e acho que o legal de tudo que você tá transparecendo, tá trazendo aqui, Sim. tanto de cultura, da forma que a gente faz dentro da Transfest, tem um ponto que é muito chave, sabe? Que é o que, além de ter já planejado todas as coisas e fazer, é questão de treinamento. Como sério a gente leva a questão de treinamento, seja um treinamento comercial, seja um treinamento do fiscal, seja a parte de sistemas. Então, treinamento de equipe é algo que tem que ser fundamental e quase que diariamente a gente tem, né, esse tipo de treinamento. Como que tu enxerga isso na influência, né, que esses treinamentos têm na parte de comunicação, na parte desse risco, né, em colocar em prática isso tudo que a gente está colocando? Sim. Não sendo redundante, mas já no início do colaborador conosco, desde o momento que ele entra na empresa, né, ele já passa por um processo de integração. Uhum, Então são 2, 3 dias, depende muito como está o cronograma ali, que ele vai passar por um processo de integração. Desde o começo, né, os primeiros momentos ali, entendendo o que é a Transfest, o que nós uhum, acreditamos, o que nós queremos entregar, onde nós queremos chegar, quais são os nossos números atuais, que números nós queremos atingir, né, o porquê de cada coisa. Então eu acho isso muito importante, né, e agora puxando o gancho de novo para a comunicação, acho muito importante, não tomamos decisões sem explicar o porquê, né, não é a partir de agora vai funcionar dessa forma e pronto, acabou. Não, vai uhum. funcionar dessa forma porque, pessoal, ó, Tudo tem um precisa disso, motivo, isso né? aqui é o Uhum. motivo é esse, isso aqui vai trazer esse benefício, isso aqui vai diminuir isso, né. Aquela clareza, né, que a gente sempre Ser fala. claro, Uhum, né, até porque é natural, quanto maior for o crescimento, aumentar a burocracia, infelizmente, uhum. né. Então, assim, tem que ser mais burocrático, E outra coisa, algumas a coisas. repetição também é muito importante, porque é uma área complexa. Imagina a gente Obrigado. falar que a gente precisa aprender tudo o que que é um manifesto, um CTE, as particularidades, como que a gente, trabalha na parte, o relacionamento com o cliente, né, como que a gente resolve os problemas da logística. Tudo isso, às vezes, é treinável, não é um dia que a gente vai Sim, resolver. Então, a repetição, o treinamento constante, o tempo todo a gente tá ali, ó, faz dessa forma, faz dessa forma. Esse tipo de repetição leva realmente, é o que a gente fala de entrar no sangue, né? Então a gente acaba, tornando natural a resolução desses conflitos e automaticamente com esse treinamento a gente consegue realmente prestar o serviço, porque a gente já sim, sabe como lidar com as adversidades. sim. Exatamente isso, exatamente isso. É para que se torne natural Uhum, dele aquilo que a gente está passando, né. Então o treinamento começa no início sabendo o que é Transfest, os objetivos, etcétera, que eu falei, aí vem os treinamentos da sua função,
né, dos termos da área logística. Tem pessoas que já vêm com a experiência, então é natural, já Uhum. conhecem algumas coisas, né, mas como a gente opera, de que maneira, como resolvemos certas coisas, quais tipos de problemas eles terão que lidar, então a gente já antecipa: "Ó, esses problemas podem acontecer, esses são mais recorrentes, a gente lida de tal forma, esse é o procedimento". Como evita o golpe, como que Exato. ó, os Esse golpes é o do mercado. processo, Aham. né, alguns setores com já o um manual do trabalho, um passo a Uhum. passo. "Poxa, o meu líder não está aqui, quem está me treinando não está aqui". O playbook, O né. playbook, Uhum. exatamente, o playbook do como ele vai resolver aquilo ali, qual é a próxima etapa. "Poxa, e agora? Estou aqui no sistema, acabei de finalizar, qual que é? Não lembro. Poxa, saiu para ir no banheiro ou teve que resolver entrar numa reunião". Abre o playbook, tá lá. Né, Uhum. ó, a partir de terminou isso, você faz dessa forma, Uhum. né, então tudo isso Pra dar autonomia, para né. dar autonomia para a pessoa conseguir o quanto antes aprender e viver e vestir a camisa Transfest, se sentir à vontade e no sentido dela ver que aquilo que a empresa está tendo de expectativa, ela está Uhum. atingindo, e isso traz algo para o colaborador que ele trabalha mais contente. Todo mundo quer estar num lugar que você some, Uhum. né. Então essa é a nossa ideia. Então, trazendo plano de carreira Uhum. também. Então, assim, os treinamentos, os materiais de suporte que nós temos e também, o nosso time muito próximo, né, essa é a realidade. Então, assim, o time unido, as pessoas mais experientes sempre dispostas a ajudar, os gerentes sempre próximos, o diretor, o senhor, no caso eu, sempre próximo. Então, o máximo possível para que a pessoa, o quanto antes, ela Consiga, né, avançar. cresça, tenha, né, o crescimento seja exponencial, ela possa se desenvolver. Uhum. Então, a gente tem muito planos ainda, muitas coisas que a gente não conseguiu executar ainda, mas a ideia é essa. Uma das culturas, da empresa, assim, é treinamento, desenvolvimento de pessoas, né. A gente tem uma sala própria para isso, Uhum. né, então, isso é um detalhe, eu acho que é um diferencial, Uhum. da nossa parte também. Isso, me reflete muito do T, o T do PPT, que é a parte de tecnologia, né. Sim, Quando a gente fala de processos bem alinhados, um playbook, manuais, né, a gente precisa ter tecnologia que nos apoiam a isso, né. sim. Então, como que tu enxerga, o que que você traz de tecnologia para poder melhorar a performance de comunicação, a gente evitar, né, voltando, né, para o nosso tema do podcast, a parte do risco do negócio, que tecnologias a gente tem dentro da Transfest que realmente nos ajudam nessa parte? Bom, tecnologia é muito importante, que foi o que eu mesmo citou, que eu comecei já no início falando. E hoje na Transfest a gente tem algumas, tem muitas que a gente quer implementar ainda, mas tudo é investimento, é tempo, é ter pessoas também Uhum. para ser a pessoa que Uhum. vai gerir, que Aham. vai dirigir essa tecnologia, vamos assim chamar. Mas hoje a gente tem algumas, nós temos integrações com o cliente do nosso sistema com o deles, Uhum. que a partir do momento, poxa, anexou lá o canhoto, o cliente, pum, recebe em tempo real que a mercadoria dele chegou, tá tudo ótimo. Rastreio, né? Rastreio para Uhum. acompanhar onde está a mercadoria em tempo real. Então, assim, tem casos, né, e casos que a gente já tem uma tecnologia mais avançada. Mas internamente também, tudo via sistema, né, não temos nenhum processo praticamente De sendo papel, seguido né? a papel, a comunicação pelo WhatsApp, que é uma ótima ferramenta, mas para comunicação corporativa é ruim. Uhum. Então nós temos, o sistema de workflow, né, Uhum. então, poxa, meu Interliga todas as áreas da empresa, exato, né? meu Uhum. cliente, por exemplo, hoje nós vamos ter, vamos lá, eu sou do setor financeiro, eu sei as funções que eu estabeleço. Então, eu começo o meu dia, eu abro esse sistema lá de tecnologia, o nosso sistema de workflow, dou uma olhada, já sei quantos embarques vai acontecer hoje. Uhum. Pode ser que tenha um a mais, um a menos, mas eu já tenho uma média daquilo que eu vou estar esperando de trabalho, o que que vai ser exigido de mim hoje, E né, em que etapa tá, que etapa, né. em que momento que ele Exato, evoluiu, poxa, né? chegou, vai cair na minha mão, eu recebo uma notificação, Uhum. entendeu. Tudo isso para quê? Tempo. Agilizar. Agilizar Uhum. processo, né, tá tudo ali no histórico. Uhum. Então, qualquer momento que eu tiver que fazer algum tipo de consulta, o que foi acordado, alinhado, então tudo que é acordado com o cliente está lá. Se tem alguma observação, ó, esse cliente precisa que seja de tal forma, tá lá na observação, então vai cair no time de suporte, ele já vai saber. Os prazos já estão descritos lá.
Então tudo isso são através de tecnologia que Uhum. nós temos para Até mesmo para enxergar se algum processo está parado também, o exato, SLA, né, de uma etapa exato. também, né. Exato, exato. Então a gente tem, algumas coisas, queremos implementar, já utilizamos de alguma forma inteligência artificial para algumas coisas, né, Uhum. enfim, ChatGPT e etcétera, mas tem muitas outras que queremos implementar, mas tudo leva tempo, investimento, processos estabelecidos para que essa tecnologia funcione, né. E isso me lembra muito uma cultura que é legal, que é a cultura da inovação. Então, Exato. assim, a gente precisa estar à frente, a gente precisa antecipar as dores, os momentos, o que está acontecendo no país, para onde o nosso cliente está indo, para poder também enxergar as tecnologias que podem nos antecipar e nos ajudar a chegar lá também. Então, isso é legal, essa cultura de inovação dentro da Transfest é muito interessante. Matheus, dê um exemplo de sucesso, assim, um exemplo que, poxa, através da comunicação, através de um processo muito bem alinhado internamente, que ocasionou realmente a uma redução de um risco potencial, ou até mesmo aconteceu um problema e você resolveu isso, né, através de muitos processos muito bem definidos. Bom, a gente tem alguns, né, eu até citei um aqui que pode acontecer, é o exemplo de a gente se deparar com a gente teve um caso, um cliente do setor do agronegócio tinha urgência em receber o cliente dele tinha urgência em receber o produto, né, que era ele precisava do produto para plantar. Poxa, era um caminhão 2022, isso foi em 2022 que aconteceu. Então era um caminhão 2022 do ano novo, não tinha nem 50.000 quilômetros rodados, mas deu um problema mecânico, Zero bala e parou, ainda. né. E aí, diante de todos os processos que nós seguimos, chegamos na comunicação com o cliente: "Olha, a concessionária, o caminhão foi para a concessionária, não conseguiu ver ainda, não sabe o tempo de consertar. Como é que tá a questão para receber esse produto?" O cliente falou: "Ó, precisava para ontem." Porque acontece muito, né, a Para o plantar, já ao tempo. sai já sai o produto atrasado, já chega no nosso colo o produto atrasado. E aí, cara, imediatamente a gente seguiu um plano já, que foi o quê? Pegamos um veículo, no caso era uma carreta, então pegamos o cavalinho, descemos cerca de uns 200, 300 quilômetros, urgente, só com o cavalinho, deixamos aquela carreta vazia em outro local, num pátio, descemos, engatamos a carreta daquele Uhum, cavalo e seguimos, e chegou no prazo, uhum. né. Agora imagina se a gente tem demora para resolver esse problema, se a gente fica pensando no orçamento, no custo que ia se ter a mais. Então, assim, é nessa hora que a gente não analisa custos, a gente analisa a satisfação do cliente, Uhum. A né. qualidade, né, a qualidade Exatamente, a acima qualidade do do custo. serviço. Então, assim, temos outros, né, exemplos de sucesso por conta da comunicação, temos casos de cliente, por exemplo, era um cliente que tinha muita urgência que coletasse o produto dele. Então, assim, o problema não era nem a coletar o produto para entregar, ele precisava que o produto saísse da indústria dele por conta de não ter espaço no armazém, né, a indústria dele não tinha espaço para ficar armazenando aquele produto. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente coletava o produto, levava para um parceiro, e aí, independente qual fosse o prazo, para ele não era o problema para entregar no cliente ou para levar para outro CD dele, ele só precisava que tirasse para ele Uhum. conseguir produzir mais e poder, né, e fazer todo esse fluxo. Então a gente entendeu isso, foi algo que o cliente agradeceu, que a gente aliviava sempre de retirar o produto, levar para um outro lugar e depois fazer o redespacho, né. Então são 2 exemplos, assim, que eu lembrei agora, entre vários outros que nós podemos ter, mas nós temos muitos feedbacks de clientes, né. O quanto a Transfest agregou na questão do prazo de entregas, nossa modalidade de mercadoria express. Então nós temos um cliente que ele tem são amostras que ele precisa enviar para campos de desenvolvimento de produto, que é mercadoria pequena, é uma amostrinha, mas ele precisava que, poxa, 1000 e poucos quilômetros em 2, 3 dias chegasse esse produto, e o que ele tinha mediante aos serviços prestados para ele em outras transportadoras, levava mais tempo, porque geralmente esse produto ia para um fracionado. Então vai para um armazém, do armazém se junta com outras mercadorias, vai para uma rota de entregas, e aí a gente entregou a modalidade express para ele, vai com o veículo utilitário, coleta, já segue para a viagem, né, ele tem orçamento para isso, e foi, né, uma grande solução Uhum. para ele, né. E como é importante isso, porque você atende bem
na particularidade, naquilo que o cliente precisa e realmente todos saem ganhando, né? O cliente tem a entrega muito bem acertada, e também nós, obviamente, recebemos por aquilo que a gente prestamos Sim. também. Excelência operacional, né? E quando a gente fala de fatores que às vezes fogem do controle, Matheus, quando a gente fala, por exemplo, de normas, regulamentos, coisas que muitas vezes o governo influencia a nossa área. Como que você enxerga, essas normas, esses regulamentos para um risco operacional? Como que é para ti isso? Como que você enxerga isso para o transporte? Então, isso é algo que, infelizmente, no Brasil, o transportador é um desafio diário, Uhum, tá? Porque a gente é um país muito burocrático e as leis não são claras. As leis, infelizmente, cada pessoa pode interpretar da sua forma, uhum, tá? Então, a gente tenta sempre estar atento às leis, às mudanças, mas elas mudam constantemente. As regulamentações, as exigências, né? A gente teve casos recentes como a lei do descanso, uhum, que não era tão exigida e começou a ser exigida de uma hora para outra. Enfim, várias outros casos, mas, por exemplo, que a gente pode ter problemas com regulamentações, etc., são postos fiscais, né? Então, às vezes, o fiscal, a mercadoria, ela sai lá do Rio Grande do Sul, vai lá para o Nordeste, para o outro extremo do país. Ela sai bonitinha, passa por todos os estados, passa por, sei lá, 10 estados, todos os fiscais têm a mesma interpretação da lei. Tá feito, tá feito. Aquilo que a gente entende que é o que precisa ser feito, é feito. Às vezes vai cair na mão de um fiscal que ele interpreta a lei diferente, infelizmente acontece isso, e aí gera transtorno. A mercadoria fica retida, entra em contato com o jurídico, até fica aquela discussão do que é o certo, do que não é, até ter a liberação da mercadoria, uhum. né. Então a gente pode se deparar com esse tipo de situação. E aí é aquilo de a gente ter equipe, ter assessoramento, então a gente sempre está buscando ter nosso time, ter, né, a gente tem escritório jurídico contratado para resolver isso rápido, informação, sempre estando em comunidades do setor também para entender, né, para saber aquilo que está acontecendo. E a gente torce que isso mude, é claro, mas é algo que hoje, se fosse melhor, Uhum. melhor administrado pela nosso cenário político, vamos assim dizer, e toda a parte que regulamenta o transporte, desde as instituições, a NTT da vida, enfim, facilitaria muito a vida não só da transportadora, Acho que de todo mundo, de né? todo mundo, Aham. porque tudo é transportado, né? 70% do que move no país de transporte é rodoviário. Sim. E qualquer outro, a gente vai para a aduaneira é cheio de burocracias, a gente vai para o aéreo é cheio de burocracias, então são muitas coisas que, se o negócio fosse mais simples, é claro, não tirando a segurança, Uhum. né, porque a questão não é segurança, a questão é burocracias e coisas que poderiam ser via sistemas. Hoje a gente está no meio de tecnologia, tem muita coisa que é manual ainda, tem, por exemplo, tem coisas que os estados não são interligados, Uhum. né. Cada estado Cada é estado algo por diferente. exemplo, vai pagar um imposto, por que que não é um portal que tu seleciona ali o estado que tu quer pagar e tal? Às vezes tem 4, 5 estados que eles têm o seu próprio portal, Uhum. aí tu tem que entrar nesse portal, né. É, quando a gente fala também sobre a questão de resíduos também, poxa, tem vários órgãos ambientais, por que não um só, Um num só que lugar regulamenta só? tudo, né, e que Exatamente. fiscaliza tudo. Aham. Então, assim, é exatamente isso. Uhum. Então tem que ficar muito atento. Às vezes vai chegar produto perigoso, mas vai chegar uma cidade lá, o município criou uma regra e, cara, tu pode chegar com o teu produto de uma hora para outra, chega lá: "Não, a partir de agora precisa de tal licença". Mas o Uhum. negócio mudou e a comunicação não veio. É por isso que, se tiver um negócio centralizado, menos burocracia, administrado por um órgão só, facilita as coisas. Porque a É. comunicação sai só de lá. Agora, o Brasil é gigante, Uhum. são várias fontes, vários lugares, então é um desafio grande, tá? É um É. desafio grande, é lamentável, mas assim, a gente tem que estar preparado, Não tem né? jeito. É. Tem que buscar, enfim, estar sempre atento para que a Por gente isso que a possa. gente trabalha, né, realmente essa parte de comunicação, processo, treinamento, realmente estar Sim, antenado, porque é aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? Então, dentro das nossas possibilidades, a gente vai fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? E pegando até esse gancho, Matheus, a gente fala sobre
a avaliação, né, disso, né? Então a gente fala sobre como é que nós enxergamos os indicadores de sucesso sobre Sim. isso. Porque é muito fácil, né, a gente falar, poxa, eu vou ter uma comunicação clara, eu vou querer implantar um processo produtivo que vai pegar minha equipe e vai levar de um ponto A para um ponto B, vou diminuir os processos do meu cliente, né? Atender ele de melhor forma, só que eu não consigo mensurar isso, certo? Como é que você enxerga esses indicadores? O que que você leva, assim, de indicadores-chave, KPIs, né, que a gente pode acompanhar sobre a parte de comunicação, sobre a parte para diminuir esse risco, né? Como que você enxerga isso? Então, SLA e NPS eu acho que são os principais. Por exemplo, questão processos internos, né? Quando chega em determinada etapa do processo, a pessoa que é responsável, ela sabe que ela tem X de tempo para aquele processo andar para frente. Então, isso, Uhum, respeitar as SLAs com os clientes também. Então, poxa, eu tenho X tempo para responder uma cotação, X tempo para colocar o veículo para coletar, uhum. né? Então a gente vai avaliando isso. E NPS, principalmente, a gente sempre, todo mês envia pesquisa de NPS para os clientes, né? Para quem não sabe, né, é pesquisa de É avaliação, de né, do avaliação, sucesso de é todas as para áreas, né? avaliar o nível de satisfação do nosso cliente. Uhum, Então lá tem perguntas: "Olha, o que que você acha referente à negociação da Transfast?". Dê uma nota, tem lá as pontuações. "O que que você acha em relação ao prazo da Transfast?". X nota. uhum, "O que que você acha em relação ao atendimento X? A tal função da Transfast?". O que que você tem uhum, de sugestão ou melhoria, né, para que você descreva aqui para nós o que que você acha que poderia ser melhor. Tá lá, o que que uhum. você tem de positivo para falar. Então tudo isso a gente mede, né, a gente avalia mensalmente, dá a cara a tapa, além de, claro, né, qualquer momento que a gente possa ver que talvez, houve um esfriamento, houve alguma alteração em algo com o cliente, automaticamente a gente entra em contato: "Como é que tá? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Diminuiu a demanda aí? Foi algo da nossa parte? Não foi?". Para ser Uhum. claro e entender. "Ah, então, tal coisa chateou a gente ou não, não, isso aqui é normal do mercado. Não, tranquilo, estamos aqui à disposição. Ah, pô, o que que a gente pode fazer para mudar isso?". Então, Uhum. assim, a gente sempre está buscando ouvir o nosso cliente, né, que é o primeiro passo. Eu sempre falo: "Cara, tem que entender o cliente". E hoje, como que tá o NPS da Transfest? Alto. Graças a Deus, nosso nível de satisfação é muito alto. A gente tem uma média aí, eu acho que uns 95, 96% de satisfação, né, então isso é altíssimo. O pessoal sabe, quem, enfim, entende disso, sabe que é muito alto. É. A nossa retenção de clientes, no sentido de o cliente que entra na casa fideliza. Então nós temos clientes aí de 4 5 desculpa, 4 anos, né, que estão conosco. Então, assim, e somos o principal transportador, somos alguns clientes até exclusividade. Então tudo isso a gente vê que aquilo que a gente trabalha diariamente está surtindo efeito e tendo resultado, fora os feedbacks espontâneos, que é o que a gente mais gosta, né, nem pediu, o cliente vem Ah, quando e vem aquele motorista: "Poxa, gostei tanto de trabalhar exato, com até isso a gente vocês". faz a avaliação, né. Aham. Então manda para o motorista: "Ó, tá aqui, responde essa pesquisa aí, como é que tá sendo trabalhar conosco, como é que Uhum. tá sendo, como é que tá sendo A a remuneração. remuneração, o que que tu tá achando da negociação, do feedback, do suporte que tu tá tendo". Aham. Então até isso a gente ouve também, né. Até mesmo quanto ao próprio colaborador também, né, Uhum. de quando vai tomar uma decisão, algo que pode influenciar, a gente abre votação, ouve a opinião do colaborador, não é que a opinião dele vai ser a que a gente vai tomar a decisão, pode ser que sim, Uhum. mas a gente bota aquilo como um grande peso, porque é o colaborador que está no dia a dia, é Uhum. ele que está naquele momento e a Ele gente quer participa, né, do que processo. eles participe e esteja satisfeito, Uhum. né. Trabalhador satisfeito, colaborador satisfeito, enfim, fazendo o seu trabalho satisfeito, cara, o negócio é outra pegada, né. Hã. Que legal, Matheus. A gente já está caminhando para o final aqui, e eu queria deixar uma última pergunta para ti, porque Sim. tudo reforça, né, isso tudo que a gente está falando, mas a gente tem que olhar para frente. Que tendência você enxerga que realmente nessa área de comunicação, para diminuir risco, como que você enxerga o futuro? E assim, se você fosse falar assim: "Cara, olha, a gente tem que enxergar isso, isso aqui é tão importante que a gente precisa realmente se atentar para isso e tomar cuidado com isso", porque a gente tá trabalhando com risco, a gente trabalha com muito risco. Então como que a gente enxerga? Qual que é a tendência de futuro para você? Bom, visando esses pilares, eu acho que a principal tendência é a tecnologia.
Uhum. que vem avançando, né, muito. Então eu acho que inteligência artificial cada vez mais vai estar dentro das transportadoras, otimizando processos, né, desde otimização de rota, desde segurança, que é um dos problemas que nós temos no nosso país, né, de modo geral. Então surgiu muitas tecnologias recentes de segurança, né, como por exemplo, a gente tinha lá, o própria a própria facção, né, a quadrilha, ela tinha lá aquela especializada em roubo de carga, ela tinha Uhum. lá, ó, como a gente citou no podcast anterior, Aham. ela tem lá um aparelho que bloqueia o sinal do rastreador, mas aí agora tem o TS4 que vai lá, a partir do momento que ele detecta esse aparelho, ele bloqueia, Uhum. né, o veículo na hora. Então, assim, são várias tecnologias para segurança, integrações em tempo real, as plataformas se integrando, né, através de API, EDI. Então, são muitas coisas de tecnologia que está vindo, que a gente ouve no mercado, também que está chegando, e eu acho que a principal tendência é isso, cada vez mais a tecnologia estar dentro. A única coisa que me preocupa, aí uma visão de alguém que pensando no atendimento ao cliente, é a gente ter esse cuidado para não tirar a humanização mesmo, Uhum. né. Eu sempre sou a favor da humanização, como eu disse, é P2P, a pessoa se conecta com pessoas lidam com pessoas, a tecnologia é um braço, é uma ferramenta que está ali para somar, mas não para ser a única do processo, né. Então eu acho, assim, que por mais que seja treinável, que ela seja consiga resolver muitas coisas e vai ter cada vez mais, muita mão de obra talvez possa diminuir, mas ainda tendo pessoas, tendo uma equipe, ela precisa da tecnologia de alguém para estar operando. Uhum. Então esse eu acho que é o cuidado que nós temos que ter, né, e além de, claro, a própria voltando ao tema ali de legislação, regulamentação, transportadoras se unirem mais, eu acho que o nosso setor se une mais de transporte, de logística, para levantar bandeiras e a gente ser melhor representado, Uhum. né, tanto motoristas quanto os transportadores, empresários, ser melhor representados nesse sentido. Porque normalmente as pessoas que estão nesses lugares não vivem o dia a dia que um motorista vive, que Uhum. um cara que trabalha com descarga vive, uma pessoa que tem uma transportadora vive, que trabalha numa transportadora, que trabalha na área logística, e como qualquer outro setor, Uhum. né. Então vai lá, cria algo em benefício próprio ou acha que aquilo ali vai ser bom, sem ouvir aquelas pessoas que realmente estão à frente do negócio, Que tá lá na que tá ponta, lá na né, ponta fazendo. E é sentindo na pele a dor, às vezes, exatamente. de uma atitude ou algo que tá uma norma que tá Exatamente. influenciando. É por isso que a gente vê o que acontece conosco e a gente não replica dentro da nossa instituição. Uhum. Então, por isso que a gente ouve quem está na ponta, né? Ó, vamos fazer tal mudança, o quanto isso vai impactar de tal forma, não vai melhorar. Ah, vai ser mais burocrático, mas é para essa segurança. Então, a burocracia, geralmente, quando a gente coloca uma burocracia, mas é visando a segurança, Uhum. né? Não é para atrapalhar o processo, essa não é a ideia. Mas eu acho que é isso, Alisson. A tendência é tecnologia cada vez mais, inteligência artificial, ferramentas, integrações, e a gente ter todo esse cuidado daí que eu já citei. Muito obrigado, Matheus. É sempre bom a gente estar conversando, né? Porque sabe o que é legal? É muito sugestivo além da carga, porque Sim. a gente não está apenas falando do transporte em si, mas de todas as nuances que influenciam o transporte. E esse podcast é tão importante porque ajuda a abrir a mente assim, ó, para enxergar coisas que muitas vezes a gente não entende na hora de uma negociação ou que está por trás, né, de uma negociação em si ali entre o analista, entre o executivo comercial, mas sim, a gente tem expedição, a gente tem seguro, a gente tem a burocracia, a gente tem a comunicação, o processo, a gente tem planos de contingência, então isso é muito importante. E então, esse espaço que nós temos aqui de estar falando, com certeza ajuda muitas pessoas. E meu amigo que está nos acompanhando até aqui, fique ligado, porque esse episódio falou realmente coisas muito importantes, mas olha o próximo para você ver o que que vai acontecer. Até mais, meu amigo, fica em paz e se cuide. E pense bem, comunicação, a parte de plano de contingência e ter realmente processos muito bem alinhados dentro da sua Operação. empresa para poder realmente diminuir o risco de qualquer eventualidade de carga. Fique ligado, até o próximo episódio do Além da Carga.